Vamos falar hoje sobre a teoria dos três estados de Augusto Comte. Se interessou pelo assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos lá! Augusto Comte foi um sociólogo francês do século XIX, um dos criadores da ciência da sociologia, e o pensamento dele é uma variante, está muito ligada ao pensamento que existia dentro das ciências naturais. Então, para criar o modelo do pensamento, ele acabou se inspirando na metodologia das ciências naturais. Nas ciências naturais, a gente tem um termo que é o determinismo, porque as forças da natureza, elas seguem um determinado ciclo, um determinado padrão que não foi criado pelo ser humano, que não tem uma interferência tão direta dele. Por exemplo, quando você planta uma semente, então vai nascer um broto, aquele broto vai nascer uma árvore. Isso é algo determinado pelas leis da natureza. O sol se põe, o sol nasce, isso é algo que é determinado pela natureza, não tem influência do ser humano. E o Augusto Comte, ele justamente criou um modelo sociológico que segue esse princípio da metodologia das leis da natureza, das ciências naturais, ou seja, ele aplicou essa ideia do determinismo, de que as sociedades humanas seguiriam um determinado padrão de evolução ao longo do tempo até chegar, digamos assim, numa sociedade que ele considerava ideal. Então, da mesma forma como você vai ter uma semente que vira um broto, que vira uma árvore, ou então uma lagarta que vai virar um casulo e vai virar uma borboleta, ou então um gameta masculino e feminino que vão se unir e vão dar origem a um bebê. Na sociedade você teria um processo semelhante. E ele categorizou a evolução das sociedades nos três estados, que é o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. O estado teológico seria o modelo das sociedades que são chamadas de primitivas, onde você não tem um grau tecnológico tão avançado, você não tem um grau científico muito evoluído. Então, por causa disso, o ser humano interpreta as leis da natureza por um viés teológico. Digamos, uma sociedade que ela precisa de chuva para a sua agricultura. Então ela vai começar a cultuar o deus da chuva, porque essa é a explicação para aquele evento da natureza. Ou então existe algum risco de algum evento, de um terremoto, e vai ter uma oração para aquilo não aconteça, ou você vai ter uma oração, algum tipo de relação teológica para que uma mulher infértil tenha um filho. Ou seja, na sociedade teológica, os eventos que existem no mundo são explicados por uma questão divina. É justamente a interferência de uma divindade ou de um grupo de divindades que vão dar explicação para o funcionamento do mundo. E no pensamento do Comte, essa sociedade teológica daria, então, se ela evoluiria para a sociedade metafísica. Na sociedade metafísica, você tem um abandono dessa explicação do mundo através dessa questão teológica, de que tudo que acontece é por meio de uma intervenção divina. Mas o que você tem nessa sociedade metafísica seria uma visão abstrata do mundo. O que seria essa visão abstrata? Seria uma visão pré-científica, mas que ela não é completamente científica, ela não consegue chegar às explicações definitivas. Vamos imaginar na Idade Média, quando existia a ideia de que o Sol girava em torno da Terra. Isso é uma visão de uma sociedade metafísica. A gente não está mais falando que o Sol tem algum movimento porque existe uma questão teológica por trás dela, mas também não existe a concepção correta de que é a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, a sociedade metafísica ela gera essas abstrações para você tentar
compreender o mundo e como ele funciona, mas não é ainda o estágio plenamente científico. O estágio plenamente científico é o terceiro, que é o estado positivo. No estado positivo, a gente vai ter a razão como o principal motor do mundo, o principal motor das ações humanas. A sociedade positiva vai ser a razão. Nessa sociedade movida pela razão, a ciência então definiria como o mundo iria funcionar, o ser humano iria tomar suas decisões movido pela razão, ou seja, você teria uma espécie de império da razão, a razão prevaleceria sobre tudo. Esse é claramente um desdobramento do pensamento iluminista, que justamente pretendia criar uma humanidade que fosse movimentada pela razão, onde você tivesse decisões racionais e não decisões, por exemplo, baseadas em preconceitos, não ter decisões baseadas em questões religiosas, como no estado teológico, não ter decisões tomadas em bases não científicas, como você tem na sociedade metafísica, e sim uma sociedade que vai ser movida pela capacidade do ser humano de compreender o mundo. E compreendendo o mundo, então, o ser humano seria capaz de moldá-lo. Essa seria a sociedade perfeita para o Comte. A apreciação crítica da obra do Comte nos leva a identificar que existem falhas na maneira como ele abordou. A principal delas é querer colocar um elemento determinista dentro de um comportamento humano, sendo que seres humanos não são determinados. Nenhum ser humano nasce com um determinado objetivo no mundo. Os seres humanos têm liberdade para tomar suas decisões, poder moldar tanto suas vidas como as suas sociedades. Então, o pensamento do Comte, ele carrega esse grande problema, que ele é um derivado de um pensamento que é concernente à metodologia das ciências naturais. Mas esse foi um primeiro modelo ali, quando se começou a discutir como a sociedade humana funciona, então foi um primeiro modelo para se tentar compreender isso. E a própria crítica que foi criada em torno do pensamento do Comte serviu para a construção de novos modelos sociológicos. Então, o pensamento do Comte, mesmo que repleto de certos preconceitos, de visões não muito científicas, né, contrariando a si próprio, foi importante justamente por ser um dos principais impulsionadores das ciências sociais. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.